E aí, eu sei que você montou coisa pra caramba aí, mas eu queria só chegar no Baby com BR, porque eu lembro muito bem quando entrou no ar e as pessoas falavam muito, quer dizer, tanto é que foi premiado, tanto é que vocês tiveram uma saída legal. Como é que era o e-commerce nessa época, pro pessoal que hoje acha que tudo era apertar um botão e já saía coisa despachada pro outro? É interessante, porque quando eu entrei no Submarino, e aí o primeiro dia que eu cheguei lá no escritório, já tinha uma equipe fazendo, porque tinha a Booknet ainda estava funcionando, então eles estavam fazendo essa migração. E aí eu lembro claramente de chegar no escritório e ouvir um barulhinho, tá, 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 tá. Falei, puta, que raio que é isso, né? E aí eu fui ver, eram pessoas da equipe com as maquininhas de cartão de crédito na mesa, com uma planilha com o nome, os dados do cliente e o número de cartão de crédito digitando na mão. Ou seja, não tinha integração. E as primeiras integrações foram feitas com sistemas que não eram de e-commerce. Então, se hoje a gente reclama, a integração do pagamento não está funcionando, cara, assim, 20 anos atrás, era praticamente na mão, era literalmente na mão. Literalmente, né? E aí isso tudo, 99, passando para 2010, e aí, obviamente, a tecnologia, tudo foi muito mais simples, mas ainda, e aí tem um desafio pessoal muito grande para mim, porque, assim, depois eu comecei a olhar o e-commerce como o grande desafio, não a tecnologia, não a parte de operações, porque isso, você colocando um pouco mais de dinheiro e você crescendo, você consegue, mas como você ter uma operação sustentável que é o difícil. Porque a Baby, o que acontece? A Baby era um e-commerce, mas era um varejista de produtos de bebês. Da mesma forma que um varejista físico, da mesma forma que um concorrente, porque a gente vendia produtos de marca, produto da Procter, da Unilever, o mesmo carrinho que o concorrente, mesma chupeta que o concorrente. Então, é a mesma visão de comércio. Então, por isso que, assim, você entra, o e-commerce, o commerce está lá dentro. Então, para mim, sempre foi um desafio pensar, poxa, a gente está fazendo a mesma coisa na prática no início do Submarino, só com mais tecnologia, muito mais dinheiro, muito mais facilidade, mas o modelo de negócio é o mesmo que os meus avós faziam lá na China. Então, eu sempre pensei nisso. E aí, o que foi interessante, nessa fase, começaram a aparecer outros modelos de negócio. Além de sair alguns que já existem no offline, começaram a ser impulsionados pela tecnologia, e aí um dos mais óbvios é o modelo de assinatura, então começa a ganhar a grande escala assinatura de coisas, B2B, B2C, vários formatos, grupos, compras coletivas, todas as coisas que não existiam, então você começa a tentar. Então, para mim, e aí como eu também não tenho formação de tecnologia, é mais fácil olhar pelo ângulo de negócio do que desenvolvimento, né? Então, para mim, começou a ser. Então, 2010, para mim, foi muito marcante entender que a gente tem que sair do modelo tradicional de comprar e vender, senão a gente está fazendo a mesma coisa. E a fase atual que a gente está vivendo de e-commerce tem muito disso, porque uma boa parte dos grandes, dos maiores, talvez estão se mantendo pelo modelo de marketplace, que é uma coisa também que surgiu com a internet, né? Mas, de fato, ela bebe muito na modalidade de um shopping center. Ela é um grande shopping online, onde tem um monte de lojista lá dentro vendendo, e o shopping é o grande viabilizador de tráfego, de tecnologia, um monte de coisa. Mas ele começa a ser um modelo de negócio diferente. Então, para mim, é nesse aspecto. E agora, cada vez mais, e nesse momento, e aí a China já mostrava isso alguns anos atrás, o cruzamento da venda de serviços, venda de supermercado com e-commerce. E aí também é outro problema do nosso vício do nosso e-commerce ter nascido no varejo, porque aí ele traz todo o DNA, traz todo o modelo de negócio que eu estou falando agora, ao invés na China, que o e-commerce surgiu muito com as empresas de tecnologia. Então o cara não tinha essa marra de preciso ganhar na margem do produto. O cara pode ganhar de outro jeito, porque ele nunca fez isso antes e pode pensar fora da caixa. E agora a gente está numa fase que a pandemia possibilitou isso, porque antes, e aí o grupo Alibaba, o grande grupo, ele mostra muito isso, o e-commerce está lá dentro, tem delivery de comida, tem um monte de outros serviços que um fica alavancando o outro, vender linha branca, vender geladeira, TV, você não vende com frequência, mas agora a gente vê, por exemplo, o Magazine Luiza comprou uma empresa de delivery de comida e tem supermercado lá dentro, então você tem vários componentes que formam esse comportamento e mudam muito isso. Aqui no Brasil, a gente está há muitos anos, Bruno, no patamar de entre 3% a 5%, dependendo da fonte, de penetração do e-commerce no nosso varejo, há muitos anos, muitos anos. E a Inglaterra tinha sido um dos países que descolou nisso, os Estados Unidos também, e a China só que avançou muito rápido. Antes da pandemia, cerca de 20% a 25% do varejo chinês já era e-commerce. E aí não é só por causa do tamanho também, é por causa dessa frequência. Então as pessoas compram qualquer coisa lá. Então, no Brasil a gente teve essa barreira, né? É cultural, não é, aí? É cultural, mas assim, é essa questão que eu
que eu falei, é um pouco do desenvolvimento da maturidade do mercado também e das próprias empresas. Então, aqui a empresa no Brasil de e-commerce, ele só vende o produto. E a empresa de delivery é só uma empresa de delivery. E uma empresa de supermercado online é tudo separado. Então, são coisas que podem um alavancar o outro e o nosso comportamento do usuário acaba não tendo isso. Se eu te falar uma coisa, você vai lembrar claramente. Lembra na época das compras coletivas. Pô, a gente pode falar o que quiser desses caras, mas eles colocaram um mundo de pequenas empresas, pequenos lojistas para dentro. Cara de sushi, cara de depilação que nunca entraria numa condição normal, entrou. Agora, com delivery, também uma coisa, um monte de coisa. Caras de pizzaria, caras de supermercado, todo mundo dentro. Que são negócios que tem, só que são negócios de frequência. Então, você tem conceitualmente, aliás, a maturidade do usuário agora chegou nesse patamar de fazer isso, só que também as empresas estão começando a acompanhar. Mas elas têm que entender que se essas coisas não se juntarem, a frequência de uso é muito baixa. E aí eu vou dizer dentro de casa. A minha mulher, ela quase não comprava no e-commerce, ironicamente, tá? Isso é uma coisa que não costumo falar. Isso é um clássico. Quase luta contra mim. E depois ela começou a comprar porque ela pegava Uber, pegava 99, comprava delivery. Eu falei, você está fazendo uma transação online. Você está fazendo um e-commerce de serviços. E aí ela percebeu e falou, poxa, é verdade. Então, várias barreiras que ela tinha na compra física, na compra de serviço, porque é um consumo instantâneo, então você tem menos medo, e os tickets são baixos, coisa desse tipo, então você começa a quebrar a barreira. E aí, para migrar disso, de serviço para consumir produto, é um pulo. Então, tem vários fatores que acho que agora, durante a pandemia, finalmente a gente está quebrando e espero que o nosso patamar de e-commerce salte para um outro nível muito maior do que a gente está acostumado. Que, obviamente, depois turbinado com live commerce, putz, aí não tem limite. Você chegou num ponto muito legal aí, que é o seguinte, que é uma coisa que eu falo muito para algumas pessoas que acham que a plataforma resolve, que a tecnologia resolve. Então, antigamente rolava isso muito com blogs. Quando os blogs estouraram, tinha uns pro-bloggers e tal, o cara falava, pô, mas eu também tenho um blog. Quer dizer, ele instalou o WordPress dele, ele achou que aquilo lá garantiria a ele sucesso. Aí depois, na época quando o YouTube estoura, o cara fala, pô, mas eu tenho um canal no YouTube. Aí você pergunta pro cara, pô, mas você tá bombando? E eu acho que a gente tá chegando nesse momento, até a Vtex e outras empresas foram muito importantes nessa construção, onde as ferramentas de e-commerce acabam sendo comoditizadas, né? Você montar a sua loja é uma coisa literalmente banal, né? E é justamente isso que você falou, quer dizer, você cria esse baseline, você cria essa coisa, né, fundamental, vamos dizer assim, da operação, mas você não pode ter simplesmente a transcrição do que existe offline, que foi uma coisa tradicionalíssima nas dinâmicas do mundo digital, né? As operações, quando começam, são a transcrição daquilo que já existiu em algum momento fora da internet. Aí o cara começa a fazer a mesma coisa na internet, quando na verdade isso é uma questão minimamente de presença, né? Se a gente for lembrar, né, como a gente chamava antes, era presença, tenho presença online. Mas realmente essa questão da compreensão, não só da interconexão de serviços entre eles para formar um ecossistema maior, seja de tickets mais baixos ou maiores, compras frequentes e compras mais pontuais, mas quando você fala do live commerce, você vê que é a transposição, a transcrição perfeita do que é a internet, né? De uma dinâmica em real time, com funcionalidades super sofisticadas, no sentido, né, sem fricção, e com uma série de integrações e questões de tecnologia que permitem a você apertar uma coisa naquele momento e receber o que você quer um dia depois, 2 dias depois, sei lá qual é o prazo. Mas essa quebrada da coisa contra-intuitiva ou do melhor aproveitamento das especificidades do mundo digital é o que está faltando, né? Isso aí. Eu acho assim, e o que você falou é perfeito, né? Antes era uma presença digital, né? Então, você tinha um canal, você tentava replicar. E aí, o que acontece? Quando você tem isso, tipicamente, o digital é um percentual do todo. Quando você começa a usar essa terminologia, ele já vira uma sombra sempre. E dificilmente ele vai ter uma relevância se ele não for uma spin-off, se ele não tiver uma vida própria, tentar fazer coisas diferentes. A gente vê N casos disso. Então, esse cara, ele vai ter essa operação, ele vai ter a sombra, ele vai ter um budget pequeno, vai ter uma liderança que normalmente não é uma liderança muito sênior, e ela responde para um cara que está num nível também não é muito sênior, então ela sempre vai ser um percentual. Quando você pensa ele é o percentual do todo, já ferrou, porque acho que já delimitou o seu tamanho. E é muito comum isso. E acho que e aí você passou por N experiências de empresas, vamos fazer uma spin-off, vamos ter
um budget próprio, vamos fazer tudo próprio, vamos inventar a roda e vamos até poder eventualmente canibalizar o negócio próprio também. Pô, ótimo isso. E obviamente aí sempre tem um contra-exemplo que é único, que é o Magazine Luiza, que fez tudo dentro de casa, mas é único. E, na verdade, as pessoas pensam, olha, Magazine fez dentro de casa o e-commerce. Esquecem de pensar que foi uma transformação digital da gestão como toda. Foi tudo. Foi só o e-commerce. O e-commerce foi uma sementinha disso. Tem um lab, tem uma porrada de coisa. Quando eu falei cultura agora há pouco, em algum momento agora há pouco, era exatamente sobre isso. É uma cultura da corporação, né, da empresa como um todo. Tem essa questão de canibalizar ou não canibalizar, de ser a sombra, né, do tamanho da pretensão que você tem para aquele negócio. E, óbvio, tem uma questão cultural da própria sociedade e quão familiarizada ela tá com o e-commerce. Cara, olha que loucura. A gente foi voltar lá para 90 cacetada e eu lembrei da minha primeira compra online. Eu nunca tive muito medo de botar cartão, tá, na internet. Nunca tive muito medo, não sei porquê, mas eu lembro que a primeira coisa que eu comprei foi uma mesinha que eu usava para ter meu computador e tal, para trabalhar. Eu comprei na Casa e Vídeo e até porque eles não tinham questões de billing, você não podia botar o negócio. O que eu fiz? A compra, houve uma espécie de um agendamento da entrega e do recebimento do meu cheque, entendeu? Então, em determinado momento, e eu achei aquilo maravilhoso, cara, entendeu? Porque eu não tinha que me pirulitar pra loja, o cara fez a venda dele, eu não tive que botar o cartão, não tinha nenhum problema e tal. Agora você para, lembra disso e enxerga e visualiza onde a gente está hoje, quanta coisa mudou e quanta coisa maravilhosa está acontecendo. Né? E na verdade, assim, cada vez mais também a gente está falando de canais, essas coisas, elas estão se tornando cinzas, né? Porque começa a experiência online, depois o cara faz o pick-up store, o cara ele compra na loja física, depois ele retira em algum lugar. Então essas coisas começam a ficar muito cinzentas. Em algum momento, o indicador de tamanho do e-commerce brasileiro não vai fazer sentido a gente falar disso, porque a gente já não sabe de onde começou, onde terminou as coisas. Então, a gente começa a falar de fato de digital. E aí também, a gente que tem mais tempo também de mercado, o quanto as nomenclaturas mudaram sem mudar muito a essência, né? Muita gente agora, eu vi vários casos, de fato, o cara era gerente de e-commerce, virou diretor e gerente de digital e o cara faz a mesma coisa. Ele falou assim, tá bom, qual que é o digital seu? É porque é um canal digital, mas eu lembro no início, até acho que era um dos grandes bancos, ele tinha um gerente de cyber channel, cyber canal, o cara tava fazendo internet banking, tava fazendo as coisas. Então... Não adianta mudar o nome se não muda o conceito, se não muda a cultura, se não acompanha as coisas. E acho que agora, cada vez mais, e o digital também é uma nomenclatura muito ampla. Obviamente, tem o digital como canal, o digital como tecnologia, mas como mindset e como comportamento. Porque aí você está falando o comportamento de uma startup e o comportamento do cara que está competindo com um grande. Agora, cada vez mais tem empresas grandes tão ágeis quanto uma startup, porque começaram a aprender também. De novo, um caso do Magazine Luiza. Talvez, por enquanto, é o grande case nosso, mas é um destaque sensacional, né? Acho que tem que ser muito mencionado. Então, a questão da cultura nunca sai, nunca pode sair disso, porque senão a gente vai mudar de nome e vai fazer a mesma coisa pro resto da vida. Exato. Aliás, não vai fazer, né? Porque a sua empresa vai quebrar, né? Exato. Ian, a gente está chegando ao fim, queria te falar duas coisas. Primeiro, te agradecer, porque foi incrível o papo, aprendi demais, sempre aprendo, adoro aprender com os outros e você me ensinou bastante hoje. E queria te pedir para deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está vendo, tem muita gente nova assistindo. O que você tem para dizer para a galera aí? Legal. Cara, Bruno, primeiro, bom te rever de novo. Obrigado pelo convite. Acho que você está fazendo um conteúdo sensacional, tenho assistido os outros. E o formato que você entrega também é legal. Ao invés de entregar tudo de uma vez, tem muitos recortes de conteúdo específico. Acho que isso também facilita muito a nossa vida como audiência também. E acho que assim, primeiro também, aí trazendo nossa história, e tem muita coisa, para quem é mais novo, é interessante saber, assim, muita coisa que a gente está vivendo agora aconteceu de uma forma ou de outra lá atrás. Então, dificilmente alguma coisa é totalmente do zero. Então, quando você tem uma ideia, você fala assim, você tem uma ideia que ninguém está fazendo, talvez alguém tenha feito e dado muito errado antes, ou possa ser um momento. Então, acho que tem que refletir e aprender com que aconteceu antes. O Gray Hair vale muito nisso, e uma das coisas que eu tenho percebido cada vez mais, assim, pessoas que estão muito insatisfeitas com o que estão fazendo, querem largar totalmente e ir para um
negócio que não tem nada a ver e mergulha na internet porque é divertido e é digital, é novo e vai criar jogos, vai criar rede social e o cara tem uma puta carreira em algum setor que podia ser muito bem aproveitado. Acho que isso é uma coisa que, por mais que você talvez esteja muito de saco cheio no que você fez a vida inteira, é um asset valiosíssimo, é um ativo muito valioso que pode ser aproveitado, e a gente está vendo isso agora nas fintechs. As fintechs são setores que dificilmente você vê um cara que nunca fez nada na vida começar a fazer. Então, para quem quer empreender, e é uma coisa que eu lido muito no dia a dia, ver isso, ver tudo que foi aprendido antes, tudo que foi passado, aprender muito com os cabelos cinzas, com as barbas cinzas, enfim, as barbas brancas da vida, e tem muita disposição para o que está acontecendo. E, especificamente agora, com relação ao que a gente está vivendo na pandemia, e aí vem um pouco do meu lado oriental e chinês, é entender que a gente está vivendo num momento específico da história. Assim, daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, a gente vai voltar para cá e falar, aconteceu X coisa e está acontecendo outras coisas. Então, entender que é dinâmico isso. A história, a vida é cíclica. Pode ser ruim, pode ser difícil, pode ser, enfim, não importa. Mas como a gente está vivendo e é duro viver esse problema, a gente acaba dramatizando tudo. Então, mas sabendo que na frente pode ser bem pior ou pode ser bem melhor, mas é uma fase só. Então, olhar para frente, respirar, olhar para frente e bola para frente. É isso. Show. Obrigado. Cara, imagina. Valeu. Obrigado.